Então, galera, é o seguinte, ó. Vamos dar continuidade aqui. Então, agora a gente vai para o exercício 3, tá? Para o exemplo 3, que ficou faltando. Então, ele pede para que a gente determine a transformada Z da sequência delta de K igual a 1 e 0 a partir do primeiro elemento. Se vocês compararem bem isso daqui, ó, seria a sequência discreta da função delta de Dirac, tá? Que é a função impulso unitário. Então, isso daqui seria a simulação da função impulso unitário em tempo discreto. Então, no zero vale 1 e a partir daí ela vale 0. Então, para a gente poder calcular a transformada dessa função de forma fácil, vamos aplicar direto a definição. Então, ó, pela definição da transformada Z, temos que... Então, a gente vai direto. X de Z, tá? Vai ser igual, então, ao somatório de K indo de 0 até o infinito de xk dividido por Z elevado a K. Tranquilo? Tá. Disso daqui, o que a gente tem? Quem é o nosso xk? Vai ser a função delta de Dirac, certo? Delta K. E pela definição, o que a gente tem? A gente vai fazer ela para todos os valores de K. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Seria delta 1, 0, né, no caso, Z elevado a 0. Mais, a gente teria delta 1 agora sim sobre Z, mais delta 2 sobre Z ao quadrado, mais, aqui só vou colocar a fração, delta 3 sobre Z ao cubo, e assim sucessivamente. Perfeito? Até o infinito. Só que o que a gente sabe da função, da sequência que simula a função delta de Dirac? E o delta 0 é o valor 1. Então, esse primeiro termo a gente tem, é 1 sobre 1, já que Z elevado a 0 também é 1. Agora, a partir daqui, todos os deltas, os valores do sinal, seriam 0. Então, a partir do segundo, tudo vale 0. Então, a partir do delta 1 aqui, tudo é 0. Então, conclusão, você vai ficar somando 0 aqui infinitamente. Perfeito? Então, como resposta, a gente obtém quanto? 1. Então, o que eu quero dizer? Que a transformada Z da sequência de sinal que simula a função delta de Dirac é simplesmente 1. Tá? Então, par transformada é a sequência delta de Dirac e a transformada é igual a 1. Aí, nesse caso aqui, é para todo Z. Tá? Então, desde que o Z assuma qualquer valor, a transformação sempre será 1, já que aqui é constante. Tranquilo? Então, sem muito segredo. Então, beleza. Em algumas aplicações, vamos dar continuidade aqui. Em algumas aplicações da engenharia, as sequências serão geradas por meio de amostras de um sinal contínuo no tempo, descrito por uma função f de t, onde t é o tempo. Foi aquilo que a gente fez no GeoGebra. Ó. Eu tenho uma função, ela é contínua, e o que eu faço? Eu amostro pedaços dessa função. Então, eu venho aqui, colho pontos sobre a função para poder amostrar o meu sinal, ao invés de estudar o sinal de forma completa. Perfeito? Tá. No tempo 0 vale 0. No tempo 0 a gente amostra a função no 0. No tempo t a gente amostra a função em t, então vai ser f de t. No tempo 2t, f de 2t. No tempo 3t, f de 3t. E assim sucessivamente. Para um tempo genérico kt, a gente tem que o valor do sinal vai ser a função em kt. Perfeito? Então, ó, a figura anterior ilustra o processo de amostrar um sinal contínuo no tempo ft por meio de intervalos uniformes de tempo t. Esse processo gera a seguinte sequência, a sequência de valores da função para kt. T é o intervalo de tempo, é aquilo que eu falei para vocês, é o tempo que o processador normalmente ele tem para processar o sinal. Quanto menor, mais termos na nossa sequência a gente vai ter. Quanto maior, menos termos. A ideia é que quando a gente faz o espaço discreto, né, a gente tem que tentar ter o maior número de informações possíveis. Tá? Então, a ideia é que esse K vá para infinito, certo? Então, a gente vai ter infinitos pontos amostrados do nosso sinal. Então, quando o K variar de 0 até o infinito, você vai ter f de 0, f de t, f de 2t, e assim
sucessivamente até chegar em f de nt. E utilizando a equação 3, qual que é a equação 3? É a equação da definição da transformada z de uma sequência de sinais discretos. A gente tem o seguinte, que a transformada de um sinal que é mostrado por uma função, nada mais é do que a função em kt dividido por z elevado a k. O que eu preciso que vocês prestem bastante atenção é nesse t maiúsculo que está aí. Ele é o tempo entre cada amostragem de sinal. Então, se for 2 segundos, o t vale 2. Se for meio segundo, o t vale meio. Se o t for 1 minuto, então o t vale 60 segundos. Perfeito? Normalmente, a gente precisa usar a unidade padrão física. Então, normalmente o tempo é em segundos. Tranquilo? A gente vai manter essa configuração. E f é a função no tempo contínuo. E você pegou aquela função, tá? E discretizou ela em tempos t. Em períodos de tempo t. Perfeito? Mas a transformada a gente calcula da mesma forma, basicamente. Então, por exemplo, 4. Determine a transformada z de uma sequência amostrada a partir do sinal f de t igual e elevado a menos t vezes a função degrau unitário ou função Heaviside. A amostra será formada em intervalo de tempo t maiúsculo. A ideia aqui basicamente é o seguinte. Por que eu estou multiplicando a função por u? É simplesmente para te contar que o sinal só é amostrado a partir do t igual a 0. Porque o de t, lembra, ela no 0 vale 1 e a partir daí ela vale 1. Antes de 0 ela vale 0. Então antes de 0 não há sinal, pois é 0. Depois de 0, depois do tempo 0, ela passa a valer 1. E aí sim, isso aqui vai valer 1, você vai ter o sinal e elevado a menos t. Perfeito? Então essa é a ideia. Então, vamos aqui para a nossa... eu esqueci de... eu coloquei aqui no lugar errado. Peraí, esse aqui não fica aqui não. Fica aqui em cima. Isso aqui... aqui, beleza, então. Então, a nossa ideia é o seguinte. Vamos escrever isso primeiramente. Temos que nosso sinal no tempo contínuo será dado por... Então, a gente tem que o tempo contínuo é dado por essa função. Eu vou colocar em que o de t é a função degrau unitário, com valor 1 para todo t maior ou igual a 0. Perfeito? Assim, tomando tempos discretos espaçados por t unidades no tempo, teremos os seguintes tempos a ser medido pelo sinal. O que eu estou querendo dizer aqui? A primeira coisa que eu vou escrever é quais são os valores. Então lembra que é o seguinte, eu estou medindo de t em t unidades. Como a nossa função começa no 0, eu posso então ter o t igual a 0. T minúsculo, tá? Não t maiúsculo. O próximo t minúsculo que eu vou ter é 1t. Quer dizer, um período depois. Depois eu vou ter o quê? 2 períodos depois. Depois, 3 períodos, 4 períodos. E eu vou medindo esse sinal até eu chegar no 40º período. E isso pode continuar infinitamente. Perfeito? Essa seria a ideia. Então, a gente tem que medir nosso sinal nestes tempos discretos. Tá? Então, ó, medindo o nosso sinal nos tempos discretos, formamos a seguinte sequência de sinais. Então, qual é a sequência? Vai ser, vou colocar x de k só para representar que é realmente uma sequência. E que sequência vai ser essa? Vai ser simples. Vai ser o nosso sinal f amostrado em intervalos de kt, tá? Ou seja, em intervalos de período t. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que a nossa sequência ela será formada pelo f de 0. E aí você carrega quem está aqui, ó. Beleza? Depois o f de 1t. Depois o f de 2t. Depois o f de 3t.
Ó, 3t maiúsculo. E assim sucessivamente. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer? Vamos lá. Para o t igual a 0, quanto que vale u de t? Vale 1. E quanto que vale e elevado a 0? É 1. Então, o primeiro valor que a gente tem para o nosso sinal é 1. Qual que é o segundo valor? A gente tem que calcular o sinal, que é este que está aqui, no tempo 1t. Como o intervalo t é positivo, tá? Pelo menos esse t maior a gente considera positivo, porque é uma unidade de tempo. Vou até colocar aqui, ó, t maior do que 0. Então, 1t é um tempo depois do zero. Um tempo depois do zero, o de t é positivo. Desculpa, positivo não, é 1. Então, aqui é 1, então vai sobrar e elevado a menos. No lugar do t minúsculo, que é o tempo na função contínua, vamos colocar o valor no tempo discreto, que é 1t. Ou seja, a gente vai ter e elevado a menos t maiúsculo. Depois que a gente vai ter e elevado a menos 2t maiúsculo. Depois, e elevado a menos 3t maiúsculo. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, para ficar mais fácil, vamos mostrar isso aqui no GeoGebra para ver como é que é. Então, ó, eu estou com o GeoGebra aqui. Vamos primeiro desenhar o sinal. Então, ó, se o t for maior ou igual a 0, então a gente vai desenhar a exponencial de menos t. Lembrando que eu não preciso colocar o u de t ali, porque ela só me conta que eu só tenho o valor da função a partir do zero. Vamos colocar um t maiúsculo, que vai representar o quanto varia o intervalo. Então, vamos colocar primeiro de 1 em 1 segundo, por exemplo. Tá? Então, a minha sequência ela vai pegar pontos sobre o sinal. Só para a gente poder ter aqui uma referência, eu vou colocar até o tempo 10 segundos. Tá? A gente vai criar uma sequência de valores do meu sinal amostrado. Essa sequência eu vou colocar em forma de pontos. Então, A, F de A, onde o A vai começar no 0, vai até 10 e vai em intervalos de t segundo. Então, ó, quando o meu t está em intervalos de 1 segundo, esses são os valores. Ó. Então, os valores que eu vou ter, deixa eu trazer para cá. E aqui. Então, os valores que eu tenho é, para o tempo igual a 0, eu tenho o sinal valendo 1. Para o tempo igual a 1, eu tenho o sinal valendo 0,3678. Para o tempo igual a 2, eu tenho 0,13. Para o tempo igual a 3, 0,04 e assim sucessivamente. Conforme você diminuir o intervalo de tempo aqui, ó, você muda os valores da função. Então, olha lá, 0,1, aí 0,5 agora já é 0,6065. No 1 agora é 0,3678. 1,5, 0,22 e assim vai. Então, você vai amostrando o sinal conforme o tempo t vai mudando. Para um t0.1 ficou muito pequeno, vou colocar 2 aqui. Tá? Então, ó, para um tempo igual a 2, deixa eu espaçar aqui. Então tá lá. Tranquilo? Então a gente amostra o sinal com base, tá, no intervalo de tempo t. A ideia ali do K é que o K0 pega esse primeiro ponto, o K1 pega esse, o K2, K3, K4, K5 e assim sucessivamente. Perfeito? Essa é a ideia. Então tá, então esse aqui é o meu sinal. Esse sinal aqui, a gente pode escrever ele também de uma forma mais geral, escrevendo só em função de K, que é E elevado a menos K T maiúsculo. Se você pegar isso daqui, ó, você vai pegar só a função F, no lugar do T vai substituir por KT. Então, no lugar do T, coloca KT maiúsculo. Então, menos KT maiúsculo. Então, é esse sinal que eu quero transformar. Logo, devemos transformar o sinal anterior. Assim, teremos que... Então, ó, a gente aplica direto a definição da transformada Z. Só que aqui, vamos direto para a tabela, tá? Porque eu acho que agora a gente já está bem... Pelo menos a gente já fez, né? A tabela nos diz o seguinte, que se eu estou transformando, é que eu vou escrever só a tabela primeiro, A elevado a K. Se eu estou transformando A elevado a K, qual que é a transformada de A elevado a K? É Z sobre Z menos A, para o módulo de Z maior que o módulo de A. Então, para o módulo de Z maior que o módulo de A. Agora, vamos trocar o A, então. Por quê? Aqui, ó, é E elevado a menos KT. Então, o meu A aqui, ó, nesse sinal que está aqui, é E elevado a menos T. Por quê? Você pode reescrever esse sinal como sendo E elevado a menos T, e isso que está aqui elevado a K. Perfeito? Ó.
potência de potência. Então, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, menos t vezes k, menos kt. Então, eu posso escrever e elevado a menos kt como e elevado a menos tk. Então, se eu comparo isso com isso, então o meu a é e elevado a menos t. Então, vamos trocar aqui o a, ó, por e elevado a menos t. Vamos trocar o a aqui, ó, por e elevado a menos t. E, obviamente, vamos trocar aqui o a por e elevado a menos t. E aí aqui eu não preciso do módulo. Tá? Por que eu não preciso do módulo? Pois é óbvio, e é a função exponencial natural, com e igual ao número de Euler. Então, ele é sempre positivo, elevado a menos t, não interessa qual valor, isso aqui é sempre positivo. Então, a gente pode tirar do módulo. Então, a transformada de um sinal discreto que foi originário a partir de uma função contínua, nesse caso a função e elevado a menos t, é dado por z dividido por z menos e elevado a menos t. Tranquilo? Observem, gente, que é a mesma coisa. Você vai pegar a função, só que você vai substituir o t minúsculo pelos intervalos de tempo. ktzão, kt maiúsculo. E aí, a partir dessa modificação, dessa substituição que você fez, você já tem os valores, então, da sua sequência. Então, monta a transformada z do sinal. Perfeito? Não tem muito segredo. É basicamente isso. Vamos, então, às propriedades da transformada z. Então, é o seguinte. A gente vai ver que as propriedades da transformada z, elas vão se encaixar muito bem nas mesmas propriedades que a gente tinha lá com transformada de Laplace. É quase a mesma coisa as transformadas. São muito semelhantes. Por isso, a forma como a transformada z é definida. Tá? É pela semelhança que ela gera com a transformada de Laplace. Porém, por favor, sempre tenham em mente que agora a gente está falando de séries e não mais de funções contínuas. Então, a gente não está falando de integral, a gente está falando de soma discreta. Perfeito? Mas eu acho que é claro para todos, né, que se você está em um somatório, a soma de duas parcelas é a soma de cada parcela. A soma de uma constante vezes o que muda no somatório é a constante vezes o somatório daquela parcela. Então, tipo, as propriedades é quase as mesmas para integração, tá? Não muda. Mas vamos então às propriedades. A primeira propriedade, a mais básica de todas, é a linearidade, que trata sobre a combinação linear das sequências. Então vamos lá. Ó. Sejam xk e yk duas sequências que possuem x maiúsculo de z e y maiúsculo de z como transformadas z, respectivamente. Tomando C1 e C2 como duas constantes quaisquer, real ou complexa, então, a transformada da combinação linear entre essas duas sequências é dada pela combinação linear das transformadas da sequência. Simples. A transformada da combinação linear é a combinação linear das transformadas. Guardem isso daí, não haverá erro. Beleza? Bora lá. Exemplo 5. Seja a função de sinal contínuo no tempo f de t cosseno de ômega-t. Sabendo que uma amostragem de sinal é realizada em intervalos de tempo t maiúsculo, determine a transformada z do sinal discreto formado por intervalos de kt do sinal contínuo cosseno de ômega-t. É isso que ele quer. Vamos lá. Esse exercício aqui talvez seja um dos mais difíceizinhos dessa parte, beleza? Mas vamos tentar fazê-lo aqui na tranquilidade. Então, ó, temos que nosso sinal é dado pela função contínua. A gente vai colocar a função f de t igual a cosseno de ômega t. Preste atenção, função contínua, tempo t contínuo. Obviamente, aqui a gente está considerando para t, eu não coloquei a função delta, a função degrau unitário, mas nem precisa, tá? Para t maior do que zero. Tá? Iremos discretizar esse sinal em intervalos de tempo cujo comprimento será t maiúsculo. Então, de t em t maiúsculo, a gente tem o sinal. Perfeito? Ou seja, nosso sinal discreto será dado pela sequência
Então vamos escrever a sequência. xk igual f de kt maiúsculo. Perfeito? Igual a gente fez no exercício anterior. Tudo bem. Quem que é a função f? É a função cosseno, vamos lá, de ômega t. Ômega tzinho. Mas quem é esse t minúsculo? Ele vai virar, quando a gente for discretizar, kt maiúsculo. Então, ele virá automaticamente kt maiúsculo. Perfeito? Só para ter uma certa ordem aqui, vamos colocar o k depois aqui do t, tá? Tanto faz isso daqui mesmo. Ou seja, a nossa sequência, ela em si, ela será dada pelos valores. Cosseno de 0, depois cosseno de ômega t, depois cosseno de 2 ômega t, depois cosseno de 3 ômega t maiúsculo, e assim sucessivamente. Acho que é óbvio para todos que cosseno de 0 é 1, né? Então não tem o porquê eu deixar cosseno de 0. Então esse vai ser o nosso sinal. Então nós vai lá na função cosseno e vai mostrando o valor do sinal. Então a gente pega só aquele ponto, só o valor do sinal naquele ponto. Tá? Mas basicamente é isso daqui. Só que o que acontece? Se a gente tentar aplicar a transformada direto nessa função, a gente vai ter um probleminha. Tá? Vamos mostrar aqui. Ó. Se tentarmos aplicar diretamente a transformada z, teremos o seguinte resultado. Então, o que a gente vai ter? Z transformada de cosseno de ômega t k. Então, o que isso aqui vai ser? Somatório de k indo de 0 até infinito. Aqui é que vai ter o problema. Ó, cosseno de ômega t k sobre z elevado a k. Isso daqui, gente, não vai ser uma série geométrica. Por que não é uma série geométrica? Porque olha o cosseno aqui, ó. O cosseno aqui tira essa questão da ordem, porque o próximo termo não vai ser cosseno vezes o anterior. Por não ser uma série geométrica, aquela relação que a gente mostrou lá no começo da aula, ou seja, essa daqui, ela fura. Então, se isso daqui fura, como é que vai ser a transformada da função? Então, não existe, professor? É claro que existe, só que a gente não vai calcular assim. Com o que a gente vai calcular? A gente vai calcular com o que a gente conhece. Então, ó, vamos escrever isso aqui. Temos o seguinte resultado, que não é uma série geométrica. Logo, devemos utilizar outros artifícios para o cálculo da transformada. E aí, gente, obviamente eu vou utilizar as propriedades, já que está dentro do campo das propriedades. Aí, então, eu vou colocar aqui uma propriedade que vocês estão aprendendo agora em cálculo numérico. Que vocês estão aprendendo agora em variáveis complexas, tá? Que é o seguinte. Podemos utilizar um resultado da análise complexa de funções que nos diz que... O que nos diz? Que cosseno de θ, onde θ aqui é um valor, é um ângulo qualquer, pode ser dado por e elevado a θi mais e elevado a menos θi sobre 2. Se vocês não reconhecem essa expressão, é porque talvez vocês ainda não aprenderam ela em variáveis complexas, mas vocês vão aprender ela em variáveis complexas. Tranquilo? Sem problema. Mas o que ela faz? Ela transforma a função cosseno em uma soma, então em uma soma de funções exponenciais. E aí, se vocês lembrarem a função exponencial, quando ela está elevada a número complexo, você pode usar a fórmula de Euler. E elevado a θi é cosseno de θ mais i seno de θ. É um resultado bem clássico das análises complexas. Tranquilo? Então você pode fazer isso. Então, é óbvio que eu acho para todos que isso daqui vai ser meio e elevado a θi mais meio de e elevado a menos θi. Então, por que eu estou separando assim? Porque agora a gente vai voltar na transformada. Então, ó, voltando à transformada, poderemos... Não, voltando à transformada não, vamos voltar ao sinal, tá? Voltando
a sequência discreta do sinal, poderemos escrever que... Então, vamos pegar a nossa sequência, tá? É isso que está aqui. Só que no lugar que está aqui, ó, é cosseno de ômega t. Ômega tk, né? Beleza. Então, eu vou reescrever esse cosseno como essa soma que está aqui, ó. Então, ó, essa sequência vai virar essa soma que está aqui, ó. Perfeito? E o que acontece? Eu vou considerar que a gente tem aqui, ó, duas outras sequências. Essa daqui é uma sequência, essa daqui é outra sequência. Na verdade, para ser mais específico, eu vou considerar isso aqui uma sequência e isso aqui outra sequência, para que a gente possa utilizar a propriedade da linearidade, que é a combinação linear de duas sequências, a transformada dela, é a combinação linear das transformadas. Perfeito? Então, ou seja, eu vou considerar que isso aqui é uma sequência, isso aqui é uma outra sequência. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Considerando a transformada... Ah, desculpa. Θ aí não, né? O θ aqui é o ângulo do cosseno. Então, nosso ângulo aqui, ó, é ômega t maiúsculo k. E... peraí. Então, ômega t maiúsculo k i também. Perfeito? Então, ó, considerando a transformada z de cada parcela acima, vemos que... Eu vou só colocar o resultado, tá, que a gente tem, que a transformada do sinal e elevado a ômega t ki, aí o k aqui, ó, de novo, eu coloquei ele por fora, tá? Porque isso daqui a gente vai considerar... Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar sem o k. Não consigo, então vamos colocar aqui. Tá o k daqui e coloquei ele de cá, ó. É aquilo, ó, presta atenção, ó. E elevado a ômega t ki. É a mesma coisa aqui. E elevado a ômega t i elevado a k. Porque aí você pode multiplicar os dois. E a gente viu que a transformada disso daqui é z sobre z menos e elevado a ômega t maiúsculo i. Tranquilo? Sem muito sofrimento. Então, como a gente viu isso para o mais, é óbvio que para o menos vai ser a mesma coisa, né? Só que eu vou ter um menos aqui no expoente. Não vai mudar. Não é o menos aqui que muda, tá? É o menos do expoente. Tem essa diferença agora para as transformadas z. Então, não é o menos aqui da soma, é o menos do expoente. Tá? Vemos que isso acontece e, portanto, agora sim a gente é capaz de descobrir qual é a transformada da nossa sequência z igual a cosseno de ômega t, porque ela vai ser a transformada z dessa combinação linear. Que pela definição de linearidade, a gente viu que vai ser a combinação linear das transformadas z. Dessa função mais essa função. A diferença é o menos que aparece aqui em cima, ó. Então, a transformada da combinação linear dos dois sinais é a combinação linear, olha aqui o mais com os constantes, das transformadas de cada uma. Então, o que a gente sabe? Meio, a transformada desse sinal que está aqui, é esse que está aqui. Mais, meio, a transformada desse sinal é esse que está aqui, só que com o expoente aqui do e elevado a menos. Perfeito? Posso colocar o meio em evidência e fazer o mínimo múltiplo comum aqui. A gente tem que simplificar isso aqui agora, tá? Então, vamos simplificar. Vamos colocar o meio em evidência. A gente vai ter essa parcela que está aqui, mais essa parcela que está aqui. Perfeito. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar as propriedades aqui e fazer um simples mínimo múltiplo comum aqui, tá? Então, sem muito segredo. Então, 1 sobre 2 multiplica. Então, vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Será essa primeira parcela vezes essa segunda parcela. Beleza. No numerador, o que a gente vai ter? Isso tudo dividido por isso, tá? A parcela com sinal negativo aqui, ó. Então, você vai ter z, que está no numerador, vezes isso. Mais esse mais que está aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Isso tudo dividido por isso. Vai sobrar essa primeira parcela. Vezes o z que está em cima. Tranquilo? Então, observa. Olha onde está o sinal menos aqui no expoente, tá?
Vamos continuar a simplificação. Vamos ver o que a gente consegue simplificar mais ainda aqui nesse caso. Então vamos lá, z vezes z, z ao quadrado, perfeito? Menos z e elevado a menos ômega tesão i mais z ao quadrado menos z e elevado a ômega t maiúsculo i. E no denominador a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Z vezes z, z ao quadrado, z vezes esse e que está lá, ó, menos e elevado a ômega, peraí, tá certo, menos ômega t maiúsculo i, agora mais, menos de novo, menos z e elevado agora a ômega t maiúsculo i, mais e elevado a zero. Por que e elevado a zero? Você não vai fazer esse vezes esse? Então você vai conservar a base, que é o e, vai somar os expoentes. Ômega ti menos ômega ti dá zero. Então e elevado a zero. Tranquilo? O que a gente pode continuar simplificando aqui? A gente tem que voltar isso aqui para o termo mais simples possível que a gente conseguir. Então seria interessante a gente tirar essa unidade complexa que está aqui, ó, porque essa unidade complexa aqui ela não nos ajuda muito. Vamos ver se a gente consegue retirar ela da transformada. Então o que a gente vai fazer? Vai abrir o que der para simplificar aqui. Então a primeira coisa é o seguinte, ó, z ao quadrado com z ao quadrado dá 2z ao quadrado. Agora, nessa parcela do lado de cá eu posso colocar um menos z em evidência, tá? Então colocando o menos z em evidência, eu vou tirar ele daqui e vou colocar um sinal de mais aqui no meio. Ó, coloquei o menos z em evidência. Tranquilo? No denominador, eu sei que elevado a zero é 1. E aqui eu vou colocar o menos z em evidência novamente. Então esse menos z que está aqui vai ficar mais. Observe que a gente tem quase a mesma parcela aqui, ó, em cima e embaixo, certo? Então vamos separar essa parcela. Podemos ver anteriormente que uma parcela exponencial com expoente complexo se repete. Utilizando a fórmula de Euler, temos o seguinte. Então vamos especificar só essa parcela que está aqui que repetiu no numerador e no denominador. Vamos ver quanto que ela vale, tá? Então o que a gente tem? Pela fórmula de Euler, o que a gente vai ter? E elevado a menos ômega ti é cosseno de ômega t mais, de menos, né? Menos ômega t mais i seno de menos ômega t maiúsculo mais esse mais que está aqui. Quem que é agora essa parcela que está de cá? É a mesma coisa, só que com sinal trocado, sem o menos. Tranquilo? Tá, vamos lá. Cosseno de menos ômega t é a mesma coisa que cosseno de ômega t, já que cosseno é uma função par. Seno de menos ômega t é menos seno de ômega t, já que seno é uma função ímpar. E essa função de cá se mantém. Agora, se você reparar bem, ó, menos i seno de ômega t mais i seno de ômega t dá zero. E cosseno de 2 ômega t mais cosseno de 2 ômega t é 2 cosseno de ômega t maiúsculo. Portanto, nossa transformada z será dada por... Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa transformada da função cosseno. A gente sabe que até o momento ela deu isso que está aqui. Vamos simplificar. Então, o que a gente tem? Mesma coisa, só que no lugar disso que está aqui, 2 cosseno ômega t. Então, tira isso daqui. Coloca aqui. Esse 2 eu vou colocar aqui na frente do z. Perfeito? E aqui embaixo, a gente vai ter isso daqui. E o 2, novamente, eu vou colocar na frente do cosseno. Do z, desculpa. No numerador, esse meio que está aqui, ó, ele pode passar multiplicando esse fator e esse fator. Então, 2 vezes meio dá 1, 2 vezes meio também dá 1. A gente vai ter isso que está aqui dentro, só que sem o 2. Se você quiser simplificar mais ainda, você pode colocar o z em evidência. Então, colocando o z em evidência,
a gente vai ter z que multiplica z menos cosseno de ômega t, dividido por z ao quadrado, menos 2z cosseno de ômega t, mais 1. Então, essa daqui é a transformada dessa função. Observa que aqui já não é nada parecido com a transformada de Laplace, tá? Envolve bem mais coisa. Mas observa que aqui a gente não tem o fator i, tá? Só o i. Só temos aqui o valor da função e o valor z. Um detalhe óbvio é que aonde que isso daqui vai existir? Se você está pegando e transformando o cosseno para a função exponencial, então ela existe, se a transformada disso daqui é isso daqui, ela só existe para módulo de z maior que o módulo de e elevado. Aqui tanto faz se é menos ou mais ômega t i. Então você tem esse mesmo cenário. Só que o módulo disso que está aqui, ó, e ômega i, é 1. Então, isso daqui nada mais é do que módulo de z maior que 1. Perfeito? Porque isso aqui, ó, é 1. Tá? Módulo de e elevado a ômega ti. Em variáveis complexas vocês vão ver isso. Então, isso aqui só existe se em módulo o z for maior que 1. Então, se for, a transformada da função cosseno existe e é dada por z que multiplica z menos cosseno de ômega t, dividido por z ao quadrado, menos 2z cosseno de ômega t, mais 1. Lembrando que o t que está aí é a unidade e que você utilizou para discretizar o seu domínio, beleza? Agora vamos para uma propriedade que é chamada de translação, o que no caso aqui é o atraso de sinal. Então, ó, seja a sequência xk, suponha que a sequência yk seja uma versão atrasada da sequência xk. Ou seja, suponha que y de k é igual a x, k menos k0, onde k0 maior do que 0 é um número de passos de atraso. Então, temos que a transformada z do sinal atrasado é igual a xk menos k0 igual a 1 sobre 2zk, z de xk. Tá? O que representa isso daqui? Então, qual é a ideia do atraso? A ideia do atraso ela é a seguinte, ó. Suponha que tenhamos o sinal, vamos colocar aqui, ó, xk. Esse sinal aqui, gente, ó, como que ele é? É x0, x1, x2, x3 e assim vai. Perfeito? Agora, suponha que tenhamos outro sinal, vamos colocar aqui y de k, formado a partir do sinal anterior, porém com um atraso no seu valor. Como assim? O atraso, gente, ele pode parecer estranho, mas ele é representado como sinal menos, tá? Então, a ideia é o seguinte. A função, a sequência y de k, ela vai ser igual à sequência x de k menos k0. Onde esse k0 aqui, ó, entenda, eles são, ou ele é, os passos de atraso do sinal. Perfeito? Então, vamos entender aqui o seguinte, eu vou mostrar para vocês com alguns valores de k0, porque eu acho mais fácil, tá? Então, ó, por exemplo, se o k0 for igual a 0, eu acho que é óbvio para todo mundo, teremos que o sinal y de k vai ser igual x de k menos k0. Se o k0 é 0, então isso aqui vai ser igual ao próprio sinal xk. Não há atraso se o k0 for igual a 0. Beleza, vamos continuar aqui com outro exemplo. Vamos pegar o k0 igual a 1 agora. Então, se o k0 for igual a 1, teremos que o y de k será igual a xk menos 1. Perfeito? E aí o que eu quero que vocês percebam aqui, ó, é que agora a sequência yk, qual é o y0 dela? O y0 dela vai ser igual ao x menos 1. E calma que a gente vai ver o que é esse x a menos 1 daqui a pouco. Quem é o y1?
do sinal YK vai ser x0. Por quê? Ó, é só você fazer. K vai ser 1. 1 menos 1, 0. Vamos continuar. Beleza. Quem vai ser agora o Y2? O Y2 vai ser x2 menos 1. 1. Beleza. Quem que vai ser o Y3? O Y3 agora vai ser x2. E isso daqui continua. Tranquilo? Tá. Quem que vai ser x menos 1? Se você observar bem, x menos 1 não está amostrado. Se não está amostrado, é um sinal que não tem. Se é um sinal que não tem, então ele só pode valer quanto? 0. Perfeito? Então, se ele é um sinal que não tem, então ele vale 0. Depois, qual é o segundo valor? É x0. Depois é x1. Depois é x2. E assim isso aqui continua. Então eu quero que vocês observem o seguinte. Ó. Olha a sequência x e olha a sequência y como que ela deu. Se você observar, o K0 foi 1. Então você atrasou o sinal em uma unidade. Porque olha aqui, ó, o primeiro você não tem, ele vale 0. Então esse sinal aqui, em relação a esse, está atrasado uma unidade. Porque esse daqui já começa no x0, esse daqui está começando com 0 e só depois passa a valer x0. Então ele está atrasado uma unidade. Você pega a mesma situação, só que agora para K0 igual a 2. Então você vai ter que, ó, xk menos 2. Então aqui vai ser menos 2, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1. Ó, o x menos 2 você não conhece, vale 0. O x menos 1 você também não conhece, então ele vai valer 0, é um sinal que não está amostrado. Aí agora, a partir do y igual a 2, você tem o valor x0, x1 e x2. Então observa, esse sinal em relação a esse está atrasado 2 unidades. Tranquilo? Então você espera, esse sinal YK, ele é um delay do primeiro sinal. Então você tem que esperar o primeiro sinal acontecer para depois você ter o resultado. Tranquilo? Essa é a ideia. Então aí o que a propriedade fala? Então a propriedade de atraso nos diz que, o que ela nos diz? Ela nos diz que a transformada Z da sequência YK, que é a sequência XK atrasada, tá? Então aqui vai ser a sequência XK atrasadas K0 unidades, é dada por 1 sobre Z elevado a K0 e multiplica a transformada da sequência X. Então você calcula a transformada da sequência XK. Calculou a transformada da sequência XK, para atrasar ela, divide lá na transformada por Z elevado a K0. Tranquilo? Então é isso que ela fala. Então, de novo, ó, se eu atrasar um sinal, basta eu dividir por 1 sobre Z elevado a K. Aí, o delay mais comum para vocês é o atraso unitário. Então, ó, o tipo de atraso, aí vamos começar a acostumar. A palavra é delay, mais comum na área de eletrônica de sinais é o delay unitário. Onde, ou em que, na verdade, em que o K0 é igual a 1. Dessa forma, temos que a transformada a transformada Z será dada por... Então você vai ter a mesma coisa que está aqui, ó. Só que a diferença é que aqui o K0 vai ser 1, então aqui vai ser 1 em vezes Z. Esse delay aqui é o mais comum, tanto que lá no MATLAB, quando você implementa um diagrama de blocos, e nesse diagrama de blocos o sinal ele é discreto, quando você colocar um delay unitário, o delay, a representação dele é 1 sobre Z. Tá? Por que é 1 sobre Z? Porque a única coisa que você faz no domínio da frequência é multiplicar por 1 sobre Z, quando o delay é unitário. Se o delay for 2 unidades, 1 sobre Z ao quadrado, 1 sobre Z ao cubo e por aí vai. Feito? Então vamos fazer o exemplo 6 aqui, ó. Vamos ver o que o exemplo 6 ele me pede. Então no exemplo 6, ó, seja função de sinal contínuo no tempo e elevado a menos 2t. Sabendo que uma amostragem de sinal é realizada em intervalos de t segundos, t maiúsculo, e com um atraso de t0 segundos, determine a transformada desse novo sinal, kt. Então vamos fazer isso daqui, ó. Então esse aí tá a função. Então, ó,
temos que o sinal sem atraso será amostrado em intervalos de t segundos. Perfeito? Ou seja, vamos colocar assim, teremos que... Então, o que a gente vai ter? Vamos lá. Xk será a função sem atraso, a sequência sem atraso, desculpa. Ela vai ser dada por e elevado a menos 2kt maiúsculo. Já vou fazer direto, tá, gente? Ó, a função é e elevado a menos 2t. O que a gente está atribuindo ao sinal é o período kt. Então, é o tempo discreto kt. Então, joga lá direto. Isso daqui a gente já viu a transformada, perfeito? Não vou ficar fazendo então mais não. Então, a transformada x de z dessa sequência é z dividido por z menos z elevado a menos 2t maiúsculo. Espero que seja claro para todo mundo isso. Então, esse daqui é a transformada do sinal sem atraso, perfeito? Agora, devemos calcular a transformada de um sinal obtido a partir do primeiro por um atraso de t0 segundos. Logo, teremos que... Então, vamos lá. O nosso novo sinal YK vai ser o sinal XK atrasado t0 segundos. Conclusão. Qual que vai ser a transformada disso daqui pela propriedade de atraso? Então, pela propriedade de atraso, a transformada y de z será dada por 1 sobre z. Quanto tempo foi atraso? t0. Então, z elevado a t0. Tranquilo? Vezes... Agora, z dividido por z... desculpa. Vezes a transformada z da sequência x. Tranquilo? Deixa eu até escrever isso daqui, ó, separado. Teremos que isso, onde se aplicarmos a propriedade do atraso, teremos, a gente vai ter isso daqui, a transformada desse sinal, o y maiúsculo de z, é 1 sobre z elevado a t0, que é a quantidade de atraso que a gente tem, vezes a transformada da função x, que a gente obteve aqui em cima. Ó. Perfeito? Então vai ser 1 sobre z elevado a t0 e multiplica essa transformada. Certo? Então, ó, mantendo aqui, ó, é uma multiplicação, então você vai pegar isso e vai dividir por isso. Tá? Então você poderia ainda simplificar aqui mais ainda, fazendo que a transformada seria z elevado a 1 menos t0 dividido por z menos z elevado a menos 2t maiúsculo. Tranquilo? Obviamente, como você obteve a transformada de y a partir da transformada de x, então, onde que isso aqui é transformada do sinal? É no mesmo domínio z dessa transformada que está aqui. Perfeito? Então, para módulo de z maior que o módulo de e elevado a menos 2k, ou simplesmente para módulo de z maior que e elevado a menos 2t. Tranquilo? Então, essa seria a ideia. Então, de novo, o atraso, gente, ele simplesmente representa uma divisão no domínio da frequência. Então, se atrasou o sinal uma certa quantidade de segundos, divide por z elevado ao número de segundos que se atrasou. É simples assim. De novo, toda vez que vocês estiverem mexendo num sistema de blocos e vocês verem um bloco com o nome do bloco ou uma representação do bloco como sendo 1 sobre z, lembra que ele representa um delay unitário. Tranquilo? É a ideia. Bola para frente. Quarta propriedade, a propriedade do avanço. Então a gente viu o atraso, agora a gente vai ver o avanço. Então o que é o avanço? Seja a sequência xk dada. Suponha que a sequência y de k seja uma versão avançada da sequência xk. Ou seja, suponha que o y de k é igual a xk mais k0, onde k0 maior do que 0 é o número de passos de avanço que você tem. Então temos que a transformada do sinal avançado é dado por... Presta atenção nisso que está aqui. Ó. Olha o número de passos que você tem. Então o que você vai fazer? Z elevado a k0 transformada de x.
menos... Agora você vai começar um somatório, que é o seguinte. Você vai começar no z elevado a k0, que é o mesmo k0 que está aqui. Só que você vai começar a multiplicar pelos valores da sequência que ficaram atrasados. Tá? Os que não foram amostrados. Então, tipo, se você amostrou o K0, se você atrasou o K0, então o que você vai começar a fazer? Você vai subtrair o sinal que não foi amostrado. Então, ZK0, X0, menos ZK0 menos 1, X1, menos ZK0 menos 2, X2, e vai subtraindo. Até se você reparar que o último que está aqui é K0 menos 1, tá? E se você contar os termos desde X0 até K0 menos 1, você tem K0 termos. Então, foram os termos que não foram somados. Beleza? E se você reparar muito bem, isso aqui é a mesma coisa que a definição da transformada de Laplace para a derivada da função no domínio do tempo. Só que a diferença é que lá na transformada de Laplace, você começava, por exemplo, se fosse a transformada segunda, aqui era s ao quadrado e aqui era s. Só que agora aqui não. Aqui é zk0, aqui permanece zk0. Mas a semelhança é muito parecida, tá? São muito semelhantes. Então, de novo, a ideia é a mesma. Então, eu vou até copiar aqui, ó, para poder escrever de novo para vocês. Ó, a propriedade agora. Só que eu vou colocar do avanço. Tá, vou colocar só isso aqui. Então, peraí, deixa eu dar um enter aqui. Então, agora é a propriedade. Só ver aqui o que eu estou fazendo. Propriedade do avanço de sinal. Então, ó, suponha que a gente tem um sinal x0, x1, né? Agora, suponha que tenhamos outro sinal yk formado a partir do sinal anterior, porém com um avanço no seu valor. Então, aqui a gente não vai subtrair, a gente vai somar. Então, por exemplo, para k igual a 0, a gente tem que o yk é igual a k mais k0, só que o k0 é 0, então isso é óbvio xk. Não há avanço. Agora, vamos supor que há um avanço de um passo. Tá? Então, você vai avançar um sinal. Então, aqui vai ser k mais 1. Então, o que acontece? O primeiro y0 que está aqui, ó, então y0 você vai fazer o k ser 0. Então, aqui não vai ser menos 1, vai ser 1. Aqui não vai ser x0, vai ser x2. Aqui vai ser x3. Aqui vai ser x4. Então, se você reparar bem, quem que não vai ter aqui? x0. Ó. Então, você vai ter x2, x3, x4 e assim sucessivamente. Então, se você reparar, o sinal YK é quase o mesmo sinal XK. Só que a diferença é que agora ele não começa no X0, ele já começa no X1. Ou seja, você avançou o sinal. Eu avancei qual sinal? O XK. Eu estou começando na frente dele. Tá? E a mesma coisa você tem agora, por exemplo, ó, se foi dois tempos, então XK mais 2. Então aqui, ó, o Y de 0 vai ser 2. O y de 1 vai ser o x3, o y2 vai ser o x4, o y3 vai ser o x5, tá? Então, se você reparar bem aqui, ó, você vai tirar tanto o x1 quanto o x2. Perfeito? Então, vai começar x3, 4, x5. Então, se você reparar bem, ó, é o sinal xk, só que começando lá no 2. Então, é ele avançado. Você avançou o sinal e começou a partir do 2. Perfeito? Então, pela propriedade de atraso, a gente diz que... pela propriedade de avanço, nos diz que se você avançar k0 unidades para frente, o que você vai fazer? Ó, x elevado a k0 vezes a transformada do seu sinal em z. Menos é agora você começa a subtração. Ó, k0 vezes o primeiro sinal, x0, o que não foi amostrado, menos z elevado a k0. Agora você começa a subtrair menos 1. Você vai subtraindo x1 menos z elevado a k0 menos 2. Aí x2. E você vai subtraindo isso daqui até chegar no último termo, que vai ser o x k0 menos 1. Perfeito? E aqui ele vai estar multiplicado por z elevado a k0 menos n mais 1. Peraí, deixa eu... Não, não, seria menos k0 mais 1, então é só z, tá? Desculpa. Então, os menos z que multiplica xk0 menos 1. Então, a ideia é que você vai fazer x elevado a z vezes a transformada e depois colocar na frente todos os sinais que não foram amostrados. Só para ter um exemplo aqui, ó, por exemplo, para um avanço
de 2 unidades no sinal, temos que... Eu vou só fazer isso aqui para 2 unidades, tá? Então você vai ter que aqui, ó, não é K0, é 2. Então aqui começa em z ao quadrado, aí z elevado a 1, x1, e não tem nada disso daqui, ó. Por quê? É só você reparar. Quem que não tem no avanço de 2 unidades? Ó, é o x0 e o x1. Então tá aqui, ó, x0, x1. Multiplica o x0 por z ao quadrado e o x1 por z. Então, se você reparar bem, é quase a mesma coisa que a transformada de Laplace para a derivada da função no tempo contínuo. Tranquilo? Essa é a ideia. Então, aqui no exemplo 7, ele é bem direto. Ó. Ele quer o seguinte, seja x de k igual a 1 sobre 2 elevado a k, ele quer que a gente calcule um avanço de 3 unidades nesse sinal que está aqui. Ó. Então, vamos ver isso aí com calma, tá? Queremos... Então, peraí, vamos por sinal primeiro, tá? Nosso sinal discreto é dado pela seguinte relação. Ou seja, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem xk igual a 1 sobre 2 elevado a k. Se a gente abrir alguns termos aqui, então com k igual a 0 vai dar 1, para o k igual a 1 vai dar meio, para o k igual a 2 vai dar 1/4, para o k igual a 3 vai dar 1/8, para o k igual a 4 vai dar 1 sobre 16 avos, e assim sucessivamente. Mas espero que seja claro para todo mundo como que é esse sinal. Tranquilo? Tá. Temos que sua transformada z será dada por... Então vamos lá ver. A gente quer a transformada do sinal xk. A transformada do sinal xk a gente já viu inúmeras vezes. É z sobre z menos meio. Tá? Beleza, porque aqui, ó, lembra que isso aqui tem que ser igual a ak. Então aqui você tem que o seu a é meio, você tem o k aqui de fora. Tá? Então isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então o seu a vale meio. Então a vale meio. Obviamente isso daqui vai ser 2z sobre 2z menos 1. Tranquilo? Espero que não seja um problema para todo mundo enxergar isso. Então temos que a transformada z será dada por isso daqui. Beleza. Agora vamos aplicar o avanço, tá? Agora, aplicando um avanço de 3 unidades no sinal xk, temos um novo sinal yk igual a xk mais 3. Ou seja, o que você vai fazer? O seu sinal yk, você vai atrasar 3 unidades no sinal normal. Então, tira os 3 primeiros termos. Desculpa, você vai atrasar não, vai avançar. Então, tira os 3 primeiros termos. Começa a partir do quarto. Então, a sua sequência começa a partir daqui, ó. Perfeito? Então, o próximo aqui seria 1 sobre 32 e assim sucessivamente. Então, você tira os 3 primeiros, 1, meio e 1/4. Tranquilo? Então, esse aqui é o sinal avançado. Pela propriedade de avanço de sinal, temos que... Então, vamos aplicar a propriedade do avanço de sinal. A transformada z do sinal que está avançado será dada por z elevado ao número de avanços que você tem, 3, vezes a transformada do sinal sem avanço, menos z ao cubo, vezes o primeiro sinal que foi avançado, menos z ao quadrado, vezes o segundo sinal que foi avançado, menos z, vezes o terceiro sinal que foi avançado. Os dois. Tranquilo? Beleza. Então, z ao cubo e multiplica. Quem quer x de z? É isso que está aqui, ó. Menos z ao cubo e multiplica. Quem quer o x0? x0 é o primeiro termo da sequência.
é 1. Menos z ao quadrado. Quem que é o x1? É o segundo termo da sequência, meio. Menos z, que multiplica o x2. Quem que é o x2? É o terceiro termo da sequência. Ou o terceiro termo que foi atrasado. Tranquilo? Por fim, para a gente poder simplificar isso daqui, pega isso que está aqui, ó, e simplifica. Então vamos fazer aqui, ó, simplificado. Olha lá, ó. Simplificado. Z dividido por 8. Z menos 4. Se a gente quisesse colocar, por exemplo, aqui o 8 em evidência, só para vocês compararem uma coisa, ó. Se você faz 1 sobre 8 aqui, coloque ele em evidência, só para vocês verem que interessante, mas isso aqui não tem muita lógica, tá? Não tem muita regra, tá? Isso daqui, ó, é a própria transformada da função. Isso que está aqui, ó, é 1/8, e 1/8 é 2 ao cubo, né? 8 é 2 ao cubo, então isso aqui seria 1 sobre 2 elevado ao cubo, vezes a transformada. Isso aqui é só por uma curiosidade, isso aqui não tem nenhuma influência não, tá? Essa é a transformada do sinal, perfeito? Então esse é o resultado que a gente tem, tranquilo? Então essa é a transformada desse sinal avançado 3 unidades, perfeito? Tá. Vamos para a próxima propriedade. Gente, essa propriedade aqui é extremamente importante, tá? Então estudem ela bastante, tanto que nos questionários vocês vão fazer mais coisas sobre ela em específico, tá? Então, multiplicação por A elevado a K. Seja a sequência xk, tal que z de xk é a transformada dela, x de z. E A é uma constante qualquer. Então, se eu pegar essa sequência xk e multiplicar por A elevado a K, é a mesma coisa que eu pegar a minha transformada em Z e todas as variáveis que tinha em Z, eu dividir por A. É a mesma coisa. Então, ó, eu multiplicar por A elevado a K lá no domínio do tempo discreto é a mesma coisa que eu pegar lá no domínio da frequência e trocar todos os Z's por Z dividido por A, onde A é a base do que eu multipliquei lá na frente. Perfeito? Tá, só isso aí é a propriedade. Vamos lá. Seja a função de sinal contínuo no tempo f de t igual e elevado a menos t seno de 3t. Sabendo que uma amostragem de sinal é realizada em intervalos de t segundos, determine a transformada desse sinal que está aqui, ó. Esse que está aqui. Perfeito? Vamos por partes aqui. Vamos lá. Ele quer isso daqui. Tá. Podemos ver que nosso sinal amostrado será dado... espero que esse daqui já seja o de praxe para todo mundo. xk igual f de kt maiúsculo. Quem é a sua função de tempo contínuo? É e elevado a menos t seno de 3t. Então, pega essa função e troca o t no tempo contínuo por kt maiúsculo no tempo discreto. Então, menos kt maiúsculo que multiplica seno de 3kt. Perfeito? Tá. A gente pode continuar escrevendo aqui. E elevado a menos kt é e elevado a menos t. E isso vai estar elevado a k. Que multiplica seno de quem? 3t maiúsculo e multiplica o k. Isso aqui seria como se fosse uma constante, tá? Perfeito. Se vocês repararem bem, o que eu estou querendo fazer, obviamente, é comparar isso daqui para poder aplicar essa propriedade que está aqui, ó, porque eu estou multiplicando por um a elevado a k, tá vendo? Onde o a aqui, ó, é elevado a menos t. Então, o que eu preciso para calcular a transformada desse a, esse e elevado a menos kt vezes seno de 3kt, é descobrir qual é a transformada da função que está de k, multiplicada pelo a elevado a k. Ou seja, eu quero a transformada disso que está aqui, ó. A transformada de seno eu não calculei, mas como é que a gente calcula? Do mesmo jeito que a transformada de cosseno. Eu não vou fazer não, mas vocês podem fazer ou olhar no livro como é que faz. Mas é a mesma coisa, tá? Então, ó, sabendo que, vamos lá, a transformada z de qual função? Seno de AK, onde A aqui é uma constante qualquer, ó, uma constante qualquer, vai ser dada por, presta atenção,
Z seno de A, só seno de A, dividido por Z ao quadrado, menos 2Z seno, seno não, cosseno de A mais 1. Se você reparar, é quase a mesma transformada, tá? Então, a transformada de seno de AK é dada por Z seno de A, dividido por Z ao quadrado, menos 2Z cosseno de A, mais 1. Perfeito? Então, sabendo disso, temos que... Então, o que a gente tem? Que a transformada, tá? A transformada de seno de 3K T maiúsculo vai ser dada por isso daqui. Basta trocar o A por 3T. Deixa eu colocar o K aqui depois, ó. Então, o A aqui, ó, é 3T. Você vai trocar aqui o A por 3T. Perfeito? Perfeito. Agora, pela propriedade que trata da multiplicação de um sinal no tempo discreto por A elevado a K, temos que... Então, o que a gente tem? Que a transformada de E elevado a menos kt seno de 3kt, ela nada mais vai ser do que pega a transformada da função que está de K. Então, é essa que está aqui, ó. Perfeito? E no lugar do Z, você vai colocar Z dividido por A. Então, aonde tiver Z, você vai fazer Z dividido por A. Tem que botar um parênteses aqui. Aqui também tem que colocar um parênteses, vai fazer Z dividido por A. Então, aonde tem Z, você vai colocar Z dividido por A. Só que quem quer o A? O A, nesse caso aqui, ó, é colocar aqui, ó, é o E elevado a menos T. Então, vai pegar o E elevado a menos T e vai colocar de K e de K. Perfeito? A gente pode tentar simplificar isso daqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, vamos pegar tudo isso daqui e vamos ter o seguinte. Na nossa primeira fração aqui, a gente vai ter uma fração que é Z elevado ao quadrado sobre E elevado a menos 2T maiúsculo. Na segunda, é só 2Z sobre E elevado a menos T, tá? Sem muito segredo. O que a gente pode fazer aqui embaixo é o mínimo múltiplo comum, tá? O mínimo múltiplo comum aqui embaixo, aqui no denominador, vai ser E elevado a menos 2T. Então, ó, mínimo múltiplo comum, deixa eu tirar aqui. Então, o mínimo múltiplo comum disso e de 1 é E elevado a menos 2T. Que por E elevado a menos 2T dá 1 vezes E ao quadrado, dá Z ao quadrado, menos E elevado a menos 2T, dividido por E elevado a menos T, dá E elevado a menos T. Então, você vai ter Z E elevado a menos T, cosseno T, mais E elevado a menos 2T dividido por 1, dá E elevado a menos 2T vezes 1, E elevado a menos 2T maiúsculo. Tá? Agora, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, o inverso da segunda é isso aqui no numerador e isso aqui no denominador, o que a gente vai ter? E o nosso sinal será Z, presta atenção, ó, isso vezes dividido por isso, né? Ou isso dividido por isso. Então vai dar E elevado a menos T. Então será Z E elevado a menos T e multiplica seno 3T dividido por tudo isso que está aqui, ó. Perfeito? Então é isso. Então, se eu tenho um sinal discreto seno, tá, de kt, daí ele está sendo 3kt nesse caso aqui, e eu multiplico por um E elevado a menos tk, basta eu ir lá na transformada e trocar o Z por Z dividido por E elevado a menos t. E aí, simplificação, isso aqui é álgebra. A gente chega sem muito sofrimento nesse resultado que está aqui. Tranquilo? E aí acabou. Este é o resultado. E para finalizar essa parte de propriedade, a gente tem a última propriedade, que não é menos importante, tá? Que é o seguinte. Seja a sequência xk tal que x, a transformada z dessa sequência é x maiúsculo de z.
Então, para um inteiro positivo, n, temos que z, ou a transformada z, de k elevado a n xk é dado por d asterisco de x de z. O que é esse d asterisco? Esse d asterisco é um operador matemático. E o que esse operador matemático faz? Ele é dado por menos z vezes a derivada do que vier aqui dentro. Tá? Aqui também tem um ponto aqui, ó, né, vezes a derivada do que está aqui dentro. E isso vai estar elevado a n. Tá? Onde n aqui, ó, é o número que está na potência do k. Então, se for 2 é 2, se for 3 é 3. Tá? Ou seja, o que eu quero te dizer? Você tem que fazer quando você pega uma sequência no domínio discreto e multiplica por k elevado a n. Você vai pegar só a transformada da sequência. Pegou só a transformada da sequência? O que você vai fazer? Você vai derivar ela em relação a z. O resultado você vai multiplicar por menos z. Fez isso uma vez? Faz isso de novo. Pega esse resultado inteiro, deriva mais uma vez em relação a z e multiplica por menos z. Fez isso? Pega o resultado e faz de novo. E faz de novo. Quantas vezes você vai fazer? O número n, que é o número que está aqui no elevado a k. Se vocês repararem bem, isso aqui é quase que a mesma propriedade para a transformada de Laplace quando você tem t elevado a n vezes a função. Que é menos 1 elevado a n vezes a derivada da função em domínio do tempo. Só que aqui a diferença é que você tem que tomar um cuidado, que você tem que multiplicar por esse menos z aqui, ó, em cada derivada. Então, deriva uma vez, multiplica por menos z. O resultado, deriva mais uma vez, multiplica por menos z. Você tem que tomar esse cuidado de multiplicar por menos z e não só simplesmente sair derivando. Tranquilo? Então, para finalizar, ó, o exercício 9, o exemplo 9 ele pede para determinar a expressão da função x de z que é dada pela sequência k ao quadrado vezes 2 elevado a k. Tranquilo? Então tá, vamos fazer isso daí. Então, ó, temos que nosso sinal xk poderá ser escrito como? Então vamos fazer o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. Xk, vamos fazer diferente, vamos escrever yk aqui e vocês vão entender o porquê, tá? Yk de k vai ser igual a k ao quadrado vezes 2 elevado a k. E o que eu vou fazer? Esse 2 elevado a k, eu vou falar que ele é a minha sequência xk, tá? Em que xk é igual a 2 elevado a k. Perfeito? Para ficar mais claro. A gente quer a transformada de yk, que é k ao quadrado vezes isso. Mas ela é dada, a sequência xk que é dada por 2k. Então, ó, sabemos que, então vamos lá. Quem que é x de z, que é a transformada z da nossa sequência xk, que por sua vez é 2 elevado a k. Então a gente quer a transformada de 2 elevado a k. Quem que é a transformada de 2 elevado a k? É z sobre z menos 2. Tranquilo? A gente fez isso aí algumas vezes. Z sobre z menos 2. Perfeito. Ó. Calculou a transformada da função 2 elevado a k. Agora vamos para a transformada da função y, da sequência y, que é k ao quadrado vezes x. Tá? Para a transformada y de z, teremos que aplicar a propriedade da multiplicação por k elevado a n na sequência xk. Perfeito. Então vamos fazer isso. Dessa forma, vemos que teremos que aplicar o operador de estrela duas vezes. Já que aqui, gente, ó, é k ao quadrado, então o n é 2, tá? Logo, então, gente, vamos por partes aqui. Então, a primeira vez a gente vai aplicar o operador de estrela. Então, o que você vai fazer? Menos z vezes a derivada em relação a z de quem? Da função xz. Então, é isso que está aqui. Regra do quociente. Então, menos z que multiplica. Deriva primeira, 1.
multiplica pela segunda, z menos 2. Menos, pela regra do quociente, mantém a primeira, multiplica para a derivada do segundo, que é 1, sobre a segunda ao quadrado. Z ao quadrado. Vamos simplificar isso daqui para o máximo que dá. Então, você tem, na simplificação aqui, seguinte, 1 vezes z dá z, e z vezes 1 dá z. Então, z menos z dá 0. Vai sobrar menos 2. Menos 2 vezes esse menos z que está aqui na frente, vai dar 2z sobre z menos 2 ao quadrado. Perfeito? Presta atenção que você tem que multiplicar por menos z. Essa foi a primeira vez que você aplicou o operador. Aplica ele mais uma vez. Então, tranquilo. Então, aplicando ele mais uma vez, eu vou fazer menos z vezes uma derivada agora em relação a z. Só que de quem que é essa derivada? Não é dessa que está aqui, pelo amor de Deus. É dessa que está aqui. Você tem que ir na ordem. Perfeito? Não é dessa que está aqui. Mesmo processo. Vamos aplicar então a regra do quociente. Então, deriva a primeira, 2. Multiplica pela segunda, z menos 2 ao quadrado. Menos, mantém a primeira, 2z, vezes a segunda. Agora aqui, a derivada da segunda, você tem que aplicar a regra da cadeia. Então, vai ser 2 vezes z menos 2 e multiplica 1. Então, aplica a regra da cadeia aqui na de baixo. Sobre a segunda ao quadrado. Então, z menos 2 elevado à quarta potência. Tranquilo? Então agora a gente tem que tentar simplificar esse resultado que está aqui. Não tem um jeito fácil de simplificar aqui isso aqui não, mas a gente tem que observar o seguinte. A primeira coisa, 2 vezes 2 vai dar 4. Vamos começar por aqui. E esse vezes 1 aqui eu não preciso colocar, perfeito? Esse vezes aqui também é desnecessário. Outra coisa que eu posso reparar aqui é o seguinte, eu posso colocar o z menos 2 em evidência, tá? Dos dois lados. Então, se eu colocar o z menos 2 em evidência, eu quero que vocês reparem isso daqui, Eu vou colocar ele em evidência, ele vai multiplicar todo um termo para cá. Você vai pegar 2z menos 2 ao quadrado dividido por z menos 2. Aqui não está ao quadrado não, tá? Então vai sobrar 1z menos 2 aqui dentro. Enquanto que do lado de cá, 4z menos 2 dividido por z menos 2 dá só 4z. Então já simplificou mais ainda. Por quê? Agora, esse z menos 2 você pode cancelar com um z menos a quarta que está aqui embaixo. Beleza, então isso daqui some e aqui vai ficar a terceira potência. Agora, aqui em cima, o que a gente pode fazer? Distribuir o 2. Então vai ficar 2z menos 4 menos 4z. Perfeito. Vamos continuar simplificando. 2z menos 4z dá menos 2z menos 4. Perfeito? Agora, esse resultado você multiplica por menos z. Ou seja, o que você vai ter? Menos z vezes menos 2z dá 2z ao quadrado. E menos z vezes menos 4 vai dar mais 4z, dividido por z menos 2 ao cubo. Perfeito? Portanto, temos que... Aí o que a gente tem? A transformada do sinal y de z, que era a transformada z da sequência yk, será dada, que aí, no caso aqui, isso ainda vai continuar, é k ao quadrado vezes xk, tá? Vai ser dada por 2z ao quadrado mais 4z sobre z menos 2 ao cubo. Perfeito? É isso daí, gente, Depois dessa aulinha um pouquinho mais longa, a gente finaliza com as propriedades da transformada z. No final aqui, é óbvio que a gente tem uma tabelinha, então usem essa tabela sempre quando vocês forem precisar calcular as transformadas mais básicas. Lembrando que sempre que for uma transformada básica que não envolve propriedade, basta aplicar aqui. O nosso intuito é reconhecer as funções a partir dessa tabela. Observe que é uma tabela bem mais enxuta do que a da transformada de Laplace, tá? Porque aqui você tem da função impulso unitário, que é a primeira, depois de a elevado a k vezes a menos 1, elevado a menos kt, cosseno e seno. Perfeito? É isso daí, gente. Bons estudos, tá? Não deixem de estudar isso aqui, porque na semana que vem eu não vou poder voltar em propriedades. A gente já continua o conteúdo, perfeito? Então não deixem de fazer o questionário e de estudar. Beleza? Até o próximo.